No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre catarata. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje. E o tema de hoje é super importante. Nós vamos falar sobre prevenção e também entender melhor o que é a catarata. Antes de nós entrarmos nessa conversa, quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. A nossa convidada de hoje já esteve aqui no Viva Saúde, ela é médica oftalmologista, é a doutora Bárbara Tonelli Narciso. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem-vinda. Muito obrigada pela lembrança, pela gentileza. Imagina, a gente que agradece, né? Tu estares aqui conosco para compartilhar essas informações super importantes, porque tem a ver com prevenção. Sim, é bem importante. Né? E esclarecer, trazer informação de qualidade é sempre muito útil, né? Vamos começar, então, falando para o nosso público o que é a catarata, Certo. de um modo geral. Uhum. A catarata é a opacificação do cristalino, que é uma estrutura ocular que, com o tempo, com a idade, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a transparência dele. Quando a gente é jovem, ele é transparente, o normal dele é ser transparente. E depois, com o tempo, ele vai ficando amarelado, até amarronzado e vai perdendo a qualidade da visão do paciente. Então, isso acontece, está muito associado ao envelhecimento. Está muito associado. Essa é a catarata que é do idoso, a catarata senil, né? Tem vários outros tipos de catarata, mas essa é que a maioria das pessoas mais comum. é acometida, isso. Ela é responsável por 40% da cegueira no mundo, a catarata senil. E ela é um tipo de baixa visual que pode ser reversível, né? Ela pode reverter o quadro de cegueira. Então, é bem importante o tratamento. Ah, sim. O cristalino é uma camada de... O cristalino é uma estrutura que está assim no meio do olho. Ele é transparente, como eu falei, e ele é uma lente ocular, ele faz a vez de uma lente de mais ou menos 12 graus. Então, por isso que a gente tira a catarata e põe uma lente no lugar dela, porque o cristalino vai fazer falta, né? Ele é considerado ele é uma lente de em torno de 12 graus. Então, se a gente tirar o cristalino, tirar a catarata e ficar sem a lente, o paciente vai precisar de um óculos de mais ou menos 12 graus. Sim. Doutora, mas a gente, embora seja a forma mais comum, né, de ocorrência da catarata, pode acontecer em outros casos, né? Pessoas mais jovens, crianças. Sim, e existem vários tipos de catarata. A mais conhecida é essa, é a do adulto, a senil, é que a gente ouviu alguém que já operou, né? Conhece alguém que já operou. Tem também a catarata congênita, que é quando a criança nasce ou ela é congênita ou infantil, é a catarata adquirida nos primeiros anos ou já no nascimento, já apresenta catarata congênita. E tem também as secundárias. As secundárias podem ser secundária a um trauma, secundária a alguma medicação que o paciente usa e, com o tempo, vai formando a catarata. Né? Pode ser uma inflamação ocular crônica, o paciente usa muita medicação, também colírio. E pode dar catarata secundária, que é a um tratamento. Todo colírio pode ocasionar isso? Pode ocasionar colírio, a medicação tomada também, via oral. Né? Mas o uso do colírio assim, indiscriminado, por exemplo, Sim, né? A gente está falando basicamente da catarata secundária ao corticoide. Tá? O corticoide é uma medicação que a gente usa em pacientes que têm problemas pulmonares, asma, bronquite, ele usa com muita frequência. E também pacientes que têm artrite reumatoide. Então, doenças autoimunes também usam muito corticoide. Então, esse paciente pode ter uma catarata secundária ao uso do corticoide. Antes do envelhecimento. Mais cedo. Mais cedo, sim, ela né? é secundária. Isso mesmo. E também pode ser pelo colírio.
O colírio de corticoide é um colírio que melhora bem as inflamações, então, e ele é usado também por inflamações crônicas, e o uso indiscriminado também pode levar a catarata secundária ao corticoide. Sim. Falando de tratamento de catarata, depois a gente vai falar novamente da prevenção aqui, mas falando do tratamento, a doutora falou da cirurgia, né, em que se coloca uma lente. Isso. Né? Como é que é esse tratamento? Como eu falei da lente, né, antes, se a gente tirar o cristalino e não botar a lente, o paciente fica com um grau de mais ou menos 12 graus no óculos. Antes era isso que acontecia, não tinha lente intraocular. Daí a gente tirava a catarata, antes se tirava a catarata e o paciente precisava usar um óculos. Aquele óculos bem grosso. Um óculos com mais ou menos 12 graus, como eu falei. Tá, agora não, já há muito tempo, já tem as lentes intraoculares, que foi um avanço para a cirurgia de catarata, foi uma maravilha. Né? Então, a gente tira a catarata e põe uma lente no lugar que fica lá para sempre. Não é uma lente de contato, fica é uma fixa. lente que fica para sempre. E melhora consideravelmente a visão do paciente. Ele pode até, dependendo da lente que ele colocar, ele pode ficar até sem usar óculos, que é isso que a gente quer proporcionar para o paciente, né? A gente quer que ele fique sem o uso do óculos. Sim. Tanto para longe quanto para perto, melhora bastante a visão. Fica ótimo. É tranquilo fazer essa cirurgia, doutora? Ela é uma cirurgia de rápida recuperação? Ou sim, como uma esse cirurgia processo? Tranquila, mas como toda cirurgia, tem que ser feito pré-operatório, bem feito, para ter uma indicação boa e ter um resultado visual bom. Né? O paciente, no ato cirúrgico, ele vem, opera, vai embora no mesmo dia. Né? Daí, às vezes se vai com tampão ocular, às vezes não, mas no outro dia já se tira o tampão ocular. E em volta a enxergar. Em 2, 3 dias já o paciente já clareia, já está melhorando bem a visão e é progressivo. No segundo, terceiro pós-operatório, o paciente já está bem satisfeito, já está bem contentinho. Sim. Faz nos 2 olhos? Normalmente a catarata ela se apresenta nos 2 olhos ou pode acontecer num só? Pode acontecer num só, pode ser unilateral, mas ela geralmente quem tem no olho vai ter no outro. E, assim, o paciente que opera um olho, daqui a pouco ele já está reclamando que o olho não está muito bom, o outro olho não está muito bom, que a opacidade consegue fazer essa comparação, né? Falando ainda desse tipo de catarata, que é da fase adulta, que é o mais comum, ele começa a partir de que idade, mais ou menos? Mais ou menos, na população normal, ela pode aparecer em torno de 60, 65 anos. Né? E a gente nota pelo acompanhamento do paciente que a visão vai piorando. Mas é gradativo? É gradativo. Quando percebe, já está em que estágio, normalmente? Normalmente, o paciente refere assim que está embaçado, enuviado, e daí ele vem para trocar o óculos. Daí chega uma hora que o óculos não resolve mais. Daí está na hora de operar a catarata. Né? Outra coisa, quando tem baixa visual, já está atrapalhando o dia a dia do paciente, tem indicação de cirurgia, né? Para isso que a gente faz o diagnóstico numa consulta normal, né? Que o paciente vai para trocar o óculos e o óculos está no mesmo grau, mais ou menos, ou então não mudou e não melhora a visão. Daí tá na hora, daí melhora operando, daí tem chance de operar e melhorar. Mas a solução, o tratamento é sempre cirúrgico ou tem outras formas? O tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Só no caso da catarata congênita ou infantil, quando ela é muito pequena, quando ela não atrapalha o eixo visual, quando ela não prejudica a visão do paciente, quando ela é pequena, a gente pode só acompanhar, né? Mas acompanhar de perto, porque nesse caso que eu falei, que são as crianças, a gente tem que acompanhar de perto para evitar uma baixa visual no futuro. Tá? A criança tem que ser olhada de perto. Até aproveito para falar aqui da ambliopia. A gente corre contra o tempo. A criança do 0 aos 7 ou 9 anos, ela está no período crítico de desenvolvimento da visão. Então, por isso que é importante, se ela tiver catarata, ou a gente já opera logo no começo, depende, né? Ou se ela for pequena, a gente observa essa criança de perto. Mas a catarata, quando operada, uma vez operada, feita a cirurgia, ela pode voltar? Não, ela não volta mais. Tirou a catarata... Tirou o cristalino? Não volta mais, não.
Porque daí a causa seria o envelhecimento. O cristalino, isso. Cristalino, né? Interessante isso, porque é uma dúvida comum, né, das pessoas que passam por essa experiência. O que acontece, às vezes, é que o paciente volta falando que a catarata voltou. Mas ela não voltou, ela já foi tirada. Né? O que acontece é que, às vezes, com 2, 3 anos depois da cirurgia, precisa fazer a limpeza da lente, que a gente chama. É que, pelo contato da lente na cápsula... A lente que foi colocada. Aquela lente, naquela cápsula onde a gente colocou a lente, pode opacificar esse contato. Né? Tem pacientes que já operaram há 10, 15 anos e nunca fizeram limpeza. E tem pacientes que operaram há 6 meses e já precisam da limpeza. Tá? Também tem a ver com a suscetibilidade do paciente e também com a lente. Quanto melhor a qualidade da lente, menos tem que fazer essa limpeza. Isso também interfere nesse processo. Uhum. Mas essa limpeza, ela é difícil de fazer? Não, ela é tranquila? Essa limpeza não é outra cirurgia. É um laser que se faz, é o YAG laser. É um procedimento bem tranquilo e o resultado é ótimo, melhora bastante, clareia. Volta a ser como era depois que operou a catarata. Sim. A visão volta a ser o que era. A visão ela se normaliza mesmo, doutora? Sim, melhora bastante. Tem pacientes que no pré-operatório só enxergam movimentos de mão ou os dedos, e daí depois, assim que tirou o curativo, já clareia bastante. A qualidade de vida... Sim, isso que dá é um muito salto, importante, né? Também para a independência do paciente. Sim, porque a gente está falando, inclusive, de uma faixa etária em que essa independência é muito importante. É importante, né? É o paciente idoso, né? Sim. Ele tem que fazer as coisas dele, que ele gosta. Essa autonomia, né? Aham. E, para isso, precisa ter a visão alinhada, está tudo certinho. O paciente que já está com uma catarata mais madura, a gente pede para tomar cuidado no fogão, para quando vai fazer comida, porque ele perde a noção de profundidade e mesmo até a qualidade visual. Sim. Né? Sim. Falando ainda da catarata congênita, doutora. Certo. Tem formas de prevenir esse tipo de catarata, essa ocorrência? Porque assim, o bebê já nasce com a catarata. Exatamente. Então, a catarata congênita, ela é bem importante ser detectada. Tá? A prevenção seriam campanhas de vacinação, imunização bem feitas para as pacientes que vão ter os bebês, né? Para as mães pré-natal. Do pré-natal. Um pré-natal bem feito, né? Isso já previne muitas infecções, muitas doenças, né? Durante a gestação. E o teste do olhinho na maternidade, que é o teste, o reflexo vermelho, né, que então a criança já foi instituído há alguns anos e isso melhorou muito a detecção da catarata precoce. Então, o teste do olhinho, o teste vermelho na maternidade, quando a criança já sai de alta, já é feito o teste do olhinho. Né, e isso, se for detectado alguma diferença, notar alguma diferença, já é encaminhado para o oftalmologista para avaliar. É bem importante. Quanto antes se percebe melhor. Isso, melhor, né? É até um alerta para as mães também. Se elas notarem alguma coisa diferente no olho, o olho do meu filho está diferente, ou está tortinho, ou está a menina do olho esbranquiçada, ou tem alguma mancha diferente que ela acha que não é normal, é importante procurar o oftalmologista como prevenção mesmo. Isso pode ser catarata? Pode ser catarata, pode ser um grau alto, pode ser uma inflamação intraocular. É importante. A menina do olho. Aquela bolinha ali do centro, né? É a menina do olho, a bolinha do centro, que na catarata ela fica esbranquiçada. Ela fica esbranquiçada. Tem esse aspecto. Tem esse aspecto. E daí, no reflexo vermelho, no teste do reflexo vermelho da maternidade, ele vai dar alterado. Ele vai dar diferente do outro olho, quando é só num olho. E no pré-natal, fazendo as vacinas indicadas pelo médico, pelo ginecologista, né? Isso já pode ser uma forma de prevenir. É uma boa prevenção, inclusive, se o paciente teve alguma infecção nesse período, tem que fazer o tratamento para evitar. Ter esse acompanhamento é muito importante, né? O pré-natal é fundamental. Sim. Falando de diagnóstico da catarata, né? A gente falou aqui sobre as percepções, sobre essa questão de o óculos não está mais resolvendo, né? Esse diagnóstico, essa observação é feita, esse diagnóstico final,
da catarata, ele é feito no consultório? No consultório. No consultório médico? Isso. Já na consulta, a gente já anota se tem ou não catarata. Daí a gente passa as informações do paciente, se ele quer ou não operar. E como é um primeiro contato, às vezes o paciente vai saber como é que é, né? Vai pensar um pouco. Sim. E vai observar o óculos dele que não está melhorando, né? Sim. E daí, a partir daí, a gente pede o pré-operatório, que são alguns exames complementares, para ver se o paciente tem só a catarata, se tem alguma doença junto com a catarata que vai prejudicar a qualidade da visão depois, né? Depois da cirurgia, alguma coisa que vai prejudicar o resultado visual, né? A gente faz o pré-operatório para ter o sucesso total, Sim. né? Para ter esse planejamento, né? Sim, sim, para se organizar, para o paciente sair feliz depois da cirurgia. A catarata, se ela não tratada, se ela se não estacionar esse processo, ou melhor, reverter esse processo, ela avança até quando? Ela pode chegar à cegueira total? Cegueira total. Ela é progressiva. Tem os pacientes que ela demora eu falo que ele tem catarata e ainda demora 1 ano para operar. E tem paciente que eu falo que ele tem catarata e em 3 meses ele já não estão mais enxergando nada. Tá horrível. Sim. Já não estão mais enxergando nada. Ou seja, pode ter essa progressão mais rápida ou menos. Ou lenta. Isso vai variar do paciente. Da estrutura física daquele paciente, genética, enfim. Tem paciente que também demora para vir, acha que era só do óculos, também não sabe. Vai postergando isso. É um enuviado, um embaçamento. Ele tira, coloca o óculos e vê que não melhora. Pessoas que trabalham com muito, assim, forçando a visão, por exemplo, costurando, lendo, escrevendo, estudando até mais tarde, né? Eu lembro que a minha avó, a minha mãe, né, sempre falava, não lê no escuro, não, acende a luz para ler, né? Porque força a visão. Isso pode interferir nesse processo? Pode causar, agravar um problema ou criar um problema do tipo a catarata? Na verdade, assim, o paciente que força a visão, como a costureira, ou alguém que lê o dia inteiro, vai ter catarata? Não, ele pode ou não ter, como na população normal. Não está diretamente ligado. Não está nada ligado. Na verdade, a visão está aí para ser usada. Então, a gente pode ler bastante, a gente pode costurar, pode usar a visão, está aí para ser usada. Só que isso, com o advento do celular, mudou bastante. Então, a visão está aí para ser usada, a gente tem que facilitar a leitura, né? Colocar uma luz, ler num ambiente iluminado, é o ideal. Né? Só que com a história do celular, o negócio complicou. Daí não é. Por quê, a visão doutora? não está aí para ser usada tanto pelo celular. É para ser usada, mas nesse leitura, caso com moderação. No computador, na TV, agora no celular, porque o celular, agora a gente já não vive mais sem ele, né? Cada vez mais. Já começa pequenininho, né? As crianças cada vez mais com o uso da tela. Né? Isso pode provocar ressecamento ocular, mas também, que é o principal, que é a miopia. Então, o uso direto do celular pode provocar miopia. Tem pacientes que não têm história na família de miopia e, do nada, aparece a miopia. Paciente jovem que não tem nenhuma história na família de miopia e aparece a miopia pelo uso do celular, porque é muito fácil. Né? Ele desenvolve a fixação para perto. Ele desenvolve a miopia, tem mais chance de desenvolver a miopia. Aí a dificuldade é de enxergar com proximidade, de perto. A miopia. Assim, não, a miopia é a dificuldade de longe, mas tu forçando para perto, pode desenvolver ela. Então, a miopia, sim, entendi. Dificuldade de enxergar longe, mas ali vai estar... Mas forçar a visão de perto pode provocar miopia. Então, fica o alerta aí também, né? Não causa catarata, não está diretamente ligado a esse problema, mas pode causar outro problema. Outros problemas, né? A gente sabe, importante, né? a tela. Falando de predisposição, algumas pessoas têm mais predisposição do que outras para ter catarata? Sim, é mais comum acontecer. A catarata, ela pode aparecer mais em paciente que é tabagista, paciente que tem alcoolismo,
Paciente que tem muita exposição trabalha no sol, né, que é a exposição aos raios ultravioletas. E pelo envelhecimento, a oxidação em si, tá? Também é uma predisposição para catarata. Então, são fatores aí que podem ser considerados como preveníveis. A gente pode prevenir, evitando esse... Sim. Mudando hábitos pode também amenizar esse problema lá na frente. Sim. Mas tem pessoas que... por exemplo, a mãe teve catarata, a avó teve catarata, a filha vai ter? Então, ela não passa de mãe para filha, mas se a família já assim, a mãe, há uma predisposição. Tem a predisposição. Tem a predisposição. Há riscos na cirurgia, por exemplo? Sim, toda cirurgia tem risco, né? Por isso que a gente faz o pré-operatório detalhado para ter um sucesso no pós-operatório. E também, no pós-operatório, a gente depende do paciente para ele usar a medicação correta. Tem isso também, repouso, essa manutenção. É bem importante. O que é o repouso, doutora? É assim, com as técnicas cada vez mais avançadas, o repouso foi diminuindo. Antes, o repouso era muito mais. Tá? Agora, não. O paciente tem uma vida normal, pode ver televisão, pode ler, né? Pode lavar o rosto, pode usar lavar o celular. a cabeça, pode usar o celular. Assim, a gente restringe um pouco nas primeiras semanas o peso. A gente não quer que ele pegue peso. Então, tem isso também. Não é só o cuidado com os olhos. Tem cuidado com os olhos e a gente pede para ele caprichar um pouquinho com repouso, assim, né? Sim. Não precisa ser muito. E o paciente depende, se ele tem trabalho braçal, alguma coisa assim, ele vai voltar para o trabalho mais tarde. Sim, mas tem que ter se preservar um pouco num período pós-operatório. Que é uma cirurgia. Porque assim, quando a cirurgia é no braço, se tu quebra o braço, a perna, tu fica engessado, né? Ou tu fica imobilizado. No olho, não. No olho a gente vai fazendo as coisinhas, Pelo né? contrário, né? Tá enxergando, quer mais e fazer as coisas, né? Mas é interessante trazer essa lembrança, né? Falaste da exposição aos raios ultravioleta. E isso é um assunto assim que acho que cabe a gente detalhar um pouco, porque a gente sabe que é nocivo ao organismo, mas muitas vezes não se dá muita atenção para isso, né? Só quando o problema já está instalado. E como a gente está falando também de prevenção, é interessante falar sobre isso. Falando do uso de óculos solares, tem uma questão em especial, que é o uso de óculos solares que não são... como que eu vou dizer? Filtro solar. Não tem filtro solar. Quais são esses óculos? Por exemplo, tu foi para a praia, esqueceu o teu óculos, tu comprou aquele que está passando na praia. Aquele óculos não vai ter proteção nenhuma. Esteticamente, ele pode até fazer um efeito, mas a proteção... É a proteção dos raios ultravioleta. Então, tu está usando a gente tem que proteger, é uma prevenção para catarata, né? E a gente tem que proteger contra os raios ultravioletas. Pode ser usando boné, chapéu ou óculos escuro com filtro solar, tá? Com filtro solar. Raios ultravioletas, isso. Um óculos que a gente sabe a procedência, que sabe que é um óculos, né? Com filtro. Porque, assim, esse óculos que não tem filtro, ele é uma lente escura, vai dilatar a pupila. Daí vai entrar mais raio de sol nocivo para o olho. Então ele faz o efeito contrário. Protegendo, além de não proteger, ele expõe ainda mais os olhos. Ele não está, só está expondo a mais. É um risco, né? É um risco grande. Risco grande. A longo prazo isso pode... Não, tem que proteger com óculos solar bom mesmo. Isso pode causar catarata. Pode causar. A exposição ao sol pode causar catarata. Isso isoladamente ou é tabagismo, álcool, exposição solar? Isso vai potencializando. Vai potencializando. Mas um desses Tendo agentes... um desses agentes é um risco maior do que um paciente que não fuma, um paciente que não se expõe ao sol ou se expõe bem com cuidado, com proteção, né? Um outro fato que pode ocasionar catarata que tu mencionasse é o trauma. Sim, um trauma ocular. O que é esse trauma? Uma catarata secundária. O trauma pode ser uma batida, pode ser assim, pode ter perfurado o olho.
Então, dependendo da agressividade do trauma, pode induzir a uma catarata. Isso ainda numa idade que não é considerado... Qualquer idade, machucou qualquer o olho, idade. teve perfuração ocular, tem risco de desenvolver uma catarata ou um descolamento de retina, tem que ver. Mas muitas vezes, né, quem está em casa pode estar pensando, ontem eu bati sem querer no meu olho que estava fazendo, sei lá, maquiagem e bati. Isso pode ocasionar catarata ou é um trauma mais sério? Assim, leve, né, tem que ser um trauma mais contuso, mais sério. Né? Sim. Não vai Claro que tem que ter todos os cuidados, né, com os olhos, uma área sensível. E se notar que ficou esquisito o olho ou que diminuiu a visão naquele olho depois da batida, tem que ir logo no oftalmologista. É bem importante. Pode ser só catarata, mas pode ser um descolamento de retina, que daí é mais grave. Quais os sintomas disso? É a baixa visual. Baixa Ele visual? bateu o olho, machucou o olho. Se houve perfuração, se o olho perfurou, daí ele já vai para o hospital. Né? E se foi só uma batida, ou então uma batida no futebol, a bola, alguma coisa, né? Ou perfurou o olho. A perfuração do olho, ela é reversível? Ou ela causa... É assim, perfurou o olho... Porque a sensação que quando a gente fechar. fala sobre isso... Perfurou o olho já era. É bem né? delicado. Mas dá para, buscando o socorro, buscando auxílio médico. De trauma, né? Se é muito extenso, é bem mais complicado. Mas se for só um pouquinho, às vezes precisa só um ponto e já melhora. Sim, dá para considerar isso também, esse tratamento. Doutora, voltando a falar da catarata, tem que fazer um acompanhamento médico depois? Porque a gente já descobriu aqui que ela não volta. Sim. Não tem esse risco, né? O paciente fica mais relaxado, não é aquele paciente que vem todo ano, né? Mesmo que ele tinha uma baixa visão, por exemplo, que não estava associada à catarata. Tá. Né? Daí esse vem ele com mais tem frequência. que continuar fazendo o seu acompanhamento. Sim, porque às vezes o paciente tem a catarata e o diabetes junto. Daí ele tem que vir cuidar do diabetes, porque ele já se livrou da catarata, agora tem que cuidar do diabetes. Porque o diabetes ele interfere na visão, na qualidade de visão também. Né? Como é que é isso, doutora? Já que a gente está falando sobre isso, né? Veio à mesa aqui a pauta. Né? A diabetes. E é interessante porque muita gente tem diabetes, né? E não cuida, né? Não faz a manutenção. E aí, quando acontece o problema mais sério, decorrente desse que já poderia ser evitado, aí já não tem mais o que fazer, né? Para nós, o paciente que vem para a consulta porque ele tem diabetes, veio ver o fundo de olho, ele deve ir ao oftalmologista uma vez por ano para ver o fundo de olho, paciente com diabetes. Né? Porque ele pode perder a visão. Se não tratado ou se ela progredir. Porque esse paciente, pelo tempo de diabetes, ele tem a chance de desenvolver a retinopatia da retinopatia diabética. Tá? Então, a retinopatia diabética é pelo tempo de diabetes, né? E pelo controle. Se o paciente não faz o controle glicêmico, se é desregulada, tem mais chance de desenvolver a retinopatia diabética. É essa questão, né? Por isso eu acho que é interessante trazer ela para a pauta, assim, porque é sempre um alerta que precisa ser feito, né? E esse paciente, a tendência é o paciente muitas vezes se acomodar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Não vou tomar o remédio hoje, né? Mas ela é progressiva, então ela vai piorando. E a glicemia irregular, até a hemoglobina glicosilada, ela altera bem o nosso exame e vai piorando a visão do paciente, vai piorando os vasos da retina, pode provocar... Isso é reversível? Pode provocar sangramento. A gente faz o tratamento para ela não progredir. Mas o que a gente sempre alerta o paciente na consulta é assim, controle rigoroso do diabetes, da glicemia. Controle rigoroso usando a medicação para ela não progredir. E junto com isso, depois tem os tratamentos, né? Se faz laser, se faz uma injeção... no fundo do olho, para evitar que ela progrida. Gente, injeção no fundo do olho.
delicado até de falar, né? Melhor prevenir mesmo, né? Doutora, tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante. É possível corrigir outros problemas de visão, como miopia e astigmatismo, durante a cirurgia de catarata? Sim, é Dá isso pra fazer que a gente... isso? Sim, dependendo da lente que o paciente vai colocar, ele fica livre do uso dos óculos. Mas então essa não é uma lente única para todos os casos? Não, é uma lente que é exclusiva para aquele paciente. Assim, a gente vai medir o tamanho do olho, vai medir o grau que ele tem, né, de astigmatismo, de miopia, para deixar ele zerado. Para então deixar ele ele sem o uso dois do problemas, óculos. Sim. dois problemas num só. E, inclusive, antigamente, não podia fazer essa cirurgia. Antigamente, há poucos anos atrás, não podia fazer essa cirurgia só para corrigir o grau. Era o laser que se fazia. Né? Mas não se operava a catarata só para corrigir o grau. Se o paciente não tinha catarata ainda, operava o cristalino. Né? Mas agora já é liberado pela Anvisa. Se o paciente quer se livrar dos óculos, depende do caso, né? Pode fazer a cirurgia de catarata, antecipando o problema da catarata, para ficar livre dos óculos. Interessante, né? Interessante. São as novidades. Os óculos, né? Tem gente que gosta de óculos para dar um charme, né? Bonitos, fica charmoso, fica bonito. Mas é bom quando tem a opção de usar, né? Sim, que não precisa, Não precisa, né, ter. Uma dúvida que não sei se procede, mas o tipo do olho claro, olho mais claro, olho menos claro, tem alguma relação com catarata ou não tem nada a ver? Não, o olho mais claro ele é só mais sensível à claridade, né? A gente tem que se proteger mais, porque é um paciente que é mais sensível, né? Mas diretamente com a catarata, não. Porque tem gente que fala, o olho mais claro sempre vai usar óculos, por exemplo. Tem a tendência a um dia precisar usar o óculos. Não, é só porque ele é mais sensível. Isso é um mito. É mito. É mito. Não quer dizer que ele vai usar, não. Isso é um mito, assim, achar que o olho claro está mais relacionado a alguns tipos de problemas e outros não. É um mito, Interessante. Isso é a diferenciação, né? E viva a diferença também. Sim. Não é? Doutora, é comum as pessoas te procurarem para falar sobre isso? Ou elas ainda têm muitas dúvidas? Ou o que falta, na tua opinião, como especialista, para que as pessoas tenham mais consciência, se cuidem mais, falando dessa questão da catarata? É assim, geralmente os pacientes que têm óculos, que usam óculos, eles levam mais os filhos no oftalmologista do que... Os filhos? Porque eles já têm já têm aquele cuidado. Mas com relação à catarata, é quando assim, a minha irmã operou, daí eu vi que a minha visão não está muito boa. Né? Mas esse paciente ele já vem para a troca de óculos pelo menos a cada 2 anos. Né? Então, ele já está aberto vem. à consulta, a conversar, a se informar. Ele vem para trocar o óculos, como eu falei, daí o óculos não resolve mais. Daí e é uma progressão, a visão vai piorando. O óculos não resolve mais, daí está na hora de operar a catarata, né? Que é quando tem a baixa visual. Quando tem baixa visual, já tem indicação de cirurgia. Sim. A informação também ajuda, né? Sim, que quanto mais tarde operar a cirurgia, a catarata, mais difícil, mais risco de complicação, né? Porque antes se esperava a catarata ficar madura para operar. Agora, quando ela já dá um tipo de distorção, atrapalha a vida do dia a dia do paciente, já tem baixa visual, já vale a pena operar. Melhora bastante. Isso mudou, então. Por que antes esperava? Porque a técnica cirúrgica era outra. Daí era mais arriscado, tinha mais risco, então a gente esperava ela ficar madura. Quando ficava madura, se operava. Mas a gente sabe hoje que tem mais risco de complicações. Né? Então, quando o paciente já está limitado, quando ele vê que não melhora mesmo, quando ele está consciente que a visão não está muito boa e já tem a nossa indicação, né? Vale a pena se programar para a cirurgia. O que ainda impede o paciente? Quando a gente fala de decisão mesmo, porque está muito ligado à decisão dele, né? É muito bom quando outra pessoa já operou.
Alguém que já operou anima ele. Ou então ele viu, agora eu vou operar, minha irmã operou, meu irmão operou. Mas eu acho que é basicamente o risco da cirurgia, o medo da cirurgia, o medo do centro cirúrgico, né? Sim. Porque o paciente está sedado, ele não sente... Na verdade, a anestesia não é uma anestesia geral, é uma anestesia só local, é só no olho, o paciente está acordado. E para nós é bom que ele esteja acordado, porque assim, se ele dormir, se ele cochilar, ele pode levantar, né? Pode se assustar. Então, a gente quer que ele fique acordado. Às vezes, se faz algum tipo de medicação para ele ficar um pouco mais calmo. Né? Isso ele conversa com o anestesista, até para... Tem toda essa preparação. Perfil, é o perfil do pré-operatório. A cirurgia demora muito para acontecer? Não, média? Ela é bem tranquila. Ela leva em torno de 20 minutos. E de 20 a 30 minutos. Ela é super rápida. Vem, opera. O que demora um pouquinho é antes, que o paciente chega no centro cirúrgico. Super rápida, né? Claro, para quem está passando por uma situação, vai demorar um pouquinho mais. Ele não quer ficar esperando, vai dilatar a pupila, vai se preparar, fazer todo o preparatório da cirurgia, anestesia. Daí a cirurgia, o ato cirúrgico é em torno de 20, 30 minutos no máximo, né? Muito. E depois ele já é liberado para ir para casa. Eu lembro que se faziam mutirões também, né, para que as pessoas pudessem ter acesso, né, às cirurgias, né, porque realmente impacta muito na qualidade de vida, né? Sim, faz toda a diferença, né? É como tu mesmo falou, é o paciente idoso que já está um pouco limitado. Sim. E daí a visão limita mais para ele fazer as coisas do dia a dia. Sim, buscar essa maior qualidade de vida para ter essa autonomia, para ter o seu poder de decisão mesmo, né? A segurança no dia a dia, para que ele possa executar ali as suas tarefas. Ele vai ficando dependente, né? Ele vai ficando dependente. Não se acomodar mesmo e tomar essa decisão e buscar, né, esse auxílio, né? Eu não sei se ainda tem alguma observação que a gente possa fazer a respeito de catarata. Eu acho que, assim, a gente falou de um modo geral sobre muitas coisas, né? Falamos sobre a prevenção da catarata congênita, que eu achei super interessante, assim, né? Lembrar, né, da importância do pré-natal, o cuidado com essa questão da exposição aos raios ultravioletas, né? A hábitos que podem ser mudados, né? Sim. Na catarata congênita é muito importante, que é uma coisa que afeta a criança pela vida inteira. Então, e o tratamento geralmente é cirúrgico, né? Então, assim que for detectado alguma desconfiança ou teste na maternidade, vir alterado, alguma coisa para encaminhar já tomar as urgente, providências. Porque será um tratamento longo que a gente precisa do apoio dos pais, porque é um tratamento longo e cheio de complicações. Então, é muito importante na criança detectar a catarata. Quando tu fala de complicações, é porque precisa depois ter esses cuidados, não só pós-operatórios, mas depois no dia a dia, né, da criança. Porque a catarata congênita é diferente. A catarata congênita, às vezes, se coloca lente, às vezes não se coloca. Daí, depende do tipo e da idade que a criança foi operada. Daí, às vezes, se coloca a lente intraocular, às vezes não se coloca. Daí, quando não se coloca, aquela criança vai precisar do óculos, vai precisar botar uma lente de contato, a gente vai precisar muito da colaboração dos pais. Sim. Doutora, a gente está acabando essa conversa, mas eu creio que ela foi muito esclarecedora, né? Falamos aqui de prevenção, a importância, né, desse cuidado prévio mesmo, para que não se precise chegar, né, a outras medidas. E também, quando o problema está instalado, tem solução, né? Tem solução. Saber que tem solução, que dá para procurar auxílio e reverter isso para ter uma vida melhor, né? É uma causa de cegueira que é reversível. 40%, né? Da população mundial. É um dado muito expressivo. Muito alto. Né? 40%. E melhora a qualidade de vida do paciente. Doutora, quero te agradecer, né? A gente está aqui nesse dia chuvoso, né? Não sei como vai ser quando for ao ar, mas hoje está chovendo muito. Quero agradecer tu teres dado uma paradinha na tua agenda
para compartilhar essas informações com a gente, com o nosso público. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elke. Obrigada pela gentileza. A gente agradece também a sua audiência. Lembra você que esse conteúdo está nas redes sociais e você pode compartilhar com quem você quiser. A gente agradece os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.